E se a sabedoria não fosse uma bênção, mas uma maldição cuidadosamente disfarçada? E se, por trás do homem mais sábio que já caminhou sobre a terra, houvesse um preço sombrio que ninguém ousa mencionar? Desde pequeno te ensinaram que sabedoria é luz, mas e se a luz, quando intensa demais, queimar por dentro? A história que está prestes a se desenrolar não é sobre um rei glorioso, mas sobre um homem dividido entre o céu que prometia respostas e o abismo que cochichava tentações. Salomão não nasceu rei. Ele foi moldado entre as sombras do desejo, da herança e da promessa. Um filho de um adultério, ungido como herdeiro de um trono que carrega maldições milenares. Como alguém assim se transforma no arquétipo da sabedoria? Que vozes sussurravam nos corredores do templo, enquanto ele escrevia provérbios com os dedos ainda sujos da realidade humana? Há algo de inquietante em um homem que conhece todos os caminhos e ainda assim escolhe o mais perigoso. Eles te disseram que ele pediu sabedoria a Deus, mas o que não te disseram é o que ele teve que sacrificar para recebê-la. Por trás das palavras doces dos seus julgamentos, havia algo ácido, silencioso, incurável. Uma dor que cresce quanto mais se entende. Já parou para pensar por que alguém com tanto entendimento terminou cercado por 1000 vozes femininas? E nenhuma que o salvasse de si mesmo. Esta não é a história de um rei qualquer. É o retrato de uma mente que viu o infinito e enlouqueceu tentando decifrá-lo. Cada decisão de Salomão foi um espelho quebrado, refletindo verdades que os homens comuns não suportariam enxergar. O ouro, os templos, os salmos, tudo isso é apenas o véu. O que existe por trás? E por que o homem mais sábio terminou vazio, murmurando que tudo é vaidade? Você pode pensar que conhece essa história, mas ela não é contada nos púlpitos. Está escondida nas entrelinhas das escrituras, nas escolhas não ditas, nos silêncios entre uma glória e outra. E agora, você está prestes a atravessar esse véu. Mas aviso, quanto mais se aproxima da verdade, mais ela sangra. E talvez, só talvez, seja tarde demais para voltar. Antes que ele fosse rei, ele era apenas um sussurro no meio do escândalo. Um filho nascido entre o prazer e a culpa, envolto em promessas feitas sobre lençóis ainda quentes do adultério de Davi e Batseba. Você já se perguntou o que nasce de uma união assim? Não apenas carne e osso, mas um destino forjado com as marcas do pecado ancestral, carregando nos ombros uma coroa que ainda não existia, mas já pesava. Salomão não era apenas herdeiro de um trono, ele era o eco de um desejo proibido tentando se tornar santo. Ninguém fala da infância dele. Ninguém fala dos olhares atravessados, das ausências maternas, dos olhos de Davi que pareciam ver nele tanto o futuro quanto o passado que precisava esquecer. Crescer sob a sombra de um pai rei é uma coisa, mas crescer sob a sombra de um pai culpado é outra completamente diferente. Salomão aprendeu cedo que o amor vem misturado com medo, que o afeto carrega segredos e que toda bênção pode ter gosto de castigo. Talvez seja por isso que ele nunca confiou no silêncio. Talvez seja por isso que sua mente virou um mar de pensamentos, porque o barulho por dentro era a única forma de calar o vazio que ninguém ousava nomear. Enquanto outros filhos brincavam com espadas de madeira, ele escrevia frases com o dedo na poeira, como se o chão lhe respondesse. E quando ninguém via, ele chorava sem saber se chorava por si ou pelos pecados dos que vieram antes dele. A corte esperava dele um príncipe, mas dentro dele crescia algo que não cabia na imagem polida do palácio. Crescia uma fome que não era de poder, mas de sentido, porque o ouro e os títulos jamais tapam o buraco de um nome carregado de contradições. Ele sabia, quando finalmente subisse ao trono, não seria apenas o sucessor de Davi, seria o herdeiro do não dito, o continuador de um pacto firmado no desejo e selado pela morte de um inocente. Foi então que veio o chamado, mas não um chamado glorioso. Veio como angústia, como insônia, como aquela sensação de estar prestes a descobrir algo terrível dentro de si mesmo.
Quando Deus se aproximou, não foi com trombetas, foi com uma pergunta. E Salomão, em vez de pedir riquezas, pediu sabedoria. Mas quem pede sabedoria não sabe o que está pedindo, porque quem realmente entende, carrega o fardo de ver além das aparências, de ouvir o que ninguém quer dizer, de sentir o que o mundo esconde até de si mesmo. Você já desejou algo tão intensamente que se esqueceu de perguntar o que isso custaria? Já implorou por entendimento, apenas para perceber que entender demais é uma forma sutil de enlouquecer? Quando Salomão recebeu sabedoria, ele não recebeu apenas a capacidade de julgar, recebeu a maldição de enxergar o abismo por trás de cada escolha humana. Não era mais possível olhar para o mundo sem ver suas rachaduras invisíveis. A primeira vez que julgou duas mulheres lutando por um bebê, ele percebeu que o mundo não era feito de certo e errado. Era feito de dor, competindo contra a dor. E ali, no silêncio entre as palavras, ele viu o que ninguém via, que às vezes a verdade precisa sangrar para se revelar. O povo aplaudiu, mas Salomão não sorriu, porque ele sabia. Aquele julgamento não foi sobre justiça, foi sobre o terror de saber que o amor pode mentir, que o instinto pode falhar e que mesmo a mãe verdadeira é capaz de duvidar de si. Assim começou o reinado dele, não com festas, mas com espelhos. Espelhos que o obrigavam a encarar o que os outros ignoravam. Enquanto os reis vizinhos construíam fortalezas, ele erguia perguntas, e cada templo que erguia fora abria um buraco por dentro. Porque entender o divino é também compreender o quanto estamos longe dele. A cada dia, ele se tornava mais sábio e mais solitário. E talvez seja esse o preço de ver demais. Perceber que o coração humano não se move por lógica, mas por traumas, por desejos enterrados, por faltas que fingimos não sentir. Salomão se tornava um mapa de dores humanas. Mas quem mapeia a dor dos outros esquece onde guardou a sua. E assim, sem perceber, ele começou a se perder em meio ao que compreendia. Sabedoria demais, alma de menos. Mas ninguém via isso. Do lado de fora, ele era o rei dos reis, o escolhido, o iluminado. Mas por dentro, havia apenas um menino ainda tentando entender por que foi escolhido. E quando alguém se pergunta demais por que foi escolhido, é porque no fundo acredita que não merecia. E esse tipo de dúvida não silencia fácil. Ela cresce, ela grita, ela consome. O trono era alto, mas a consciência era mais alta ainda. Salomão passou a viver entre dois mundos: o visível, onde era reverenciado como rei, e o invisível, onde era confrontado como homem. O ouro brilhava sobre suas vestes, mas nenhuma pedra preciosa era capaz de calar as perguntas que ecoavam dentro dele todas as noites. Porque enquanto os aplausos vinham de fora, os sussurros mais perigosos vinham de dentro. E ninguém ensina um rei a lidar com a própria voz interior. O templo que ergueu para Deus foi monumental, mas o vazio que ficou depois da consagração era insondável. Como se, ao oferecer o mais belo santuário, ele tivesse tentado comprar uma paz que não estava à venda. As paredes eram de cedro do Líbano, os utensílios de ouro puro. Mas no fundo ele sabia. Não era o templo que Deus queria. Era o silêncio dele. O silêncio que ele já não conseguia oferecer, porque a mente nunca parava. Nem no altar, nem no leito, nem em si. Vieram as alianças. Vieram os casamentos. Cada mulher um tratado de paz, cada corpo um contrato político, mas nenhum beijo o salvava da solidão. Porque quem casa por poder, dorme com a guerra. Salomão foi cercando-se de rainhas estrangeiras, tentando talvez construir um império tão grande que a dúvida não tivesse onde se esconder. Mas a dúvida é feita de névoa. Quanto mais espaço você dá, mais ela se espalha. E ali, entre os perfumes do harém, crescia um aroma que ele conhecia bem, o da traição silenciosa de si mesmo. Ele começou a permitir pequenos desvios, altares ocultos, costumes estranhos, um deus aqui, outro ali. Justificava-se dizendo que era diplomacia, mas no fundo,
Ele sentia que era cansaço. Cansaço de ser o homem que vê demais. Cansaço de carregar uma sabedoria que não descansa nunca. E quando um homem sábio se cansa, ele começa a aceitar o que antes jamais toleraria. Porque o desgaste não vem de fora. Vem do peso do próprio discernimento. Em segredo, ele começou a escrever provérbios, reflexões, observações amargas sobre a vida. Como se escrevendo pudesse aprisionar o sentido que lhe escapava. Mas cada palavra escrita era uma cicatriz exposta. E ao olhar para os próprios textos, ele percebia: nada é tão vaidoso quanto tentar capturar a verdade com palavras. Porque a verdade real, a que transforma, não se escreve, se encarna. E talvez ele já não soubesse mais como encarnar aquilo que ensinava. Foi então que começou a buscar fora o que antes vinha de dentro. Magos, feiticeiras, astrólogos, espíritos. O homem mais sábio do mundo ajoelhando-se diante de vozes que prometiam respostas fáceis para perguntas que nunca tiveram atalhos. Ele sabia que estava errando, mas sabia também que já não conseguia voltar. Porque há um ponto em que a sabedoria se torna uma prisão, e para escapar dela, alguns preferem o delírio. O povo continuava aplaudindo, continuava citando seus julgamentos, repetindo seus provérbios, oferecendo sacrifícios no templo que ele construíra. Mas Salomão, esse já não estava lá. O corpo reinava, mas o espírito vagava, e isso ninguém via. Porque o brilho da glória é tão ofuscante que encobre até mesmo a decadência. Principalmente quando essa decadência acontece por dentro, onde só os fantasmas têm acesso. Você já fingiu ser alguém que todos admiram, só para não decepcionar quem você realmente é. Já sustentou uma imagem que sabia estar morrendo, apenas porque todos esperam que você continue de pé. Salomão vivia assim, como um monumento à própria queda. Uma estátua viva daquilo que o homem se torna quando vê tudo, menos o próprio coração. E no fundo, ele sabia: não há trono que proteja um rei de si mesmo. Não há sabedoria que cure uma alma que desistiu de se escutar. E quando um homem para de escutar sua essência, tudo o que resta é um eco. Um eco vestido de glória, mas feito de silêncio. Um eco que ainda hoje ressoa, como um lamento antigo, entre os versos de seus próprios escritos. O que adianta entender o mundo inteiro se você mesmo se perdeu no caminho? Havia um tempo em que Salomão falava e o mundo se calava. Mas agora, mesmo quando falava, era como se as palavras saíssem ocas, repetidas demais, gastas demais. Ele percebia no olhar dos outros que ainda o viam como o grande rei, mas não enxergavam o homem cansado que havia por trás do manto. Era como viver aprisionado em um vitral. Belo por fora, estilhaçado por dentro, a sabedoria que o coroou estava se tornando uma maldição que o isolava. Ele começou a olhar os rostos com desconfiança. Onde antes via aliados, agora via intenções. Onde antes via amor, agora suspeitava de estratégia. O homem que pediu sabedoria para julgar o povo agora não confiava nem na própria sombra. Porque algo muda em nós quando temos tudo. Passamos a desconfiar de quem nos quer bem, como se a bondade alheia carregasse veneno. Salomão sentia isso. Um veneno que não vinha dos outros, mas que escorria lentamente de dentro de si. O silêncio, antes sagrado, tornou-se insuportável. Ele começou a preencher seus dias com ruído, festas, vozes, distrações, tudo para não ouvir o que o coração gritava em silêncio. Porque há dores que não podem ser ditas, só abafadas. E Salomão sabia, quanto mais barulho ele criava ao redor, mais abafava a verdade que ameaçava explodir por dentro. A verdade de que havia se perdido e não sabia mais o caminho de volta. O que antes era fé, agora era cerimônia. O que antes era presença divina, agora era protocolo. O altar, que já fora um ponto de encontro com o sagrado, agora era apenas mais um objeto em seu palácio. Os sacrifícios continuavam, mas já não tinham fogo. Era tudo encenação.
E o mais trágico de tudo é que ninguém percebia. Todos ainda o veneravam. E talvez isso tenha sido seu maior castigo. Ser aplaudido mesmo quando o espírito já havia partido. Ele escrevia que tudo era vaidade. Mas, no fundo, ainda lutava contra isso. Ainda tentava encontrar algum sentido em meio ao caos. Percorria jardins construídos por suas próprias mãos, mas já não sentia o perfume das flores. Tocava harpas antigas, mas a música soava distante. O rei do esplendor agora vagava como um andarilho dentro do próprio império. Porque há um tipo de exílio mais cruel do que o físico. O exílio da alma dentro do próprio corpo. Às vezes, ele observava seus filhos de longe e via neles a mesma sede de poder que um dia queimou em si. Mas agora, com os olhos gastos pelo tempo, enxergava o perigo que não viu em sua juventude. A repetição do ciclo, a maldição do trono, o peso de um legado que talvez nenhum deles tivesse força para carregar. E ali, na solidão do palácio, Salomão compreendia: sabedoria não se herda, dor sim. Começou então a lembrar de Davi, seu pai, o homem segundo o coração de Deus. E pela primeira vez, sentiu inveja não do poder de Davi, mas de sua intimidade com o divino. Davi errava, caía, chorava, mas sempre voltava. Já, Salomão não sabia mais como voltar. Porque quanto mais alto se sobe, mais difícil é descer sem se despedaçar. E ele estava no topo, sozinho, rodeado de tudo, vazio de si. Seus olhos já não brilhavam como antes. Havia uma névoa neles, como se estivessem presos entre dois tempos: o que foi e o que não poderia mais ser. Ele sabia que algo estava por vir. Sentia no ar, nos sonhos, nos silêncios. Como se uma mão invisível estivesse prestes a fechar um ciclo que ele não conseguia mais manter aberto. E talvez, no fundo, desejasse isso. O fim. O esquecimento. A liberdade de ser apenas um homem, sem o peso de ser o mais sábio entre todos. Você já sentiu que algo dentro de você morreu, mas o mundo continua esperando que você sorria? Já vestiu um papel tão bem que esqueceu onde termina o personagem e começa a sua verdade? Salomão vivia assim, como uma lenda que implorava, em segredo, para ser esquecida. Porque às vezes, o maior desejo de um rei não é mais governar, é desaparecer e ser, enfim, apenas humano. O coração de Salomão, antes dedicado ao divino, começou a se curvar diante de rostos, corpos e promessas que vinham de terras distantes. Não era mais por amor, tampouco por aliança. Era fome. Fome de sentir algo. Fome de se esquecer de tudo. Ele se deixou levar pelas mãos de mulheres que traziam consigo deuses estrangeiros. E cada beijo era um pacto silencioso com aquilo que ele jurara combater. Porque o desejo, quando não tem mais onde se apoiar, vira religião. O palácio tornou-se um santuário de excessos. Incensos queimavam, oferendas eram entregues, mas não ao Deus de seus pais. A alma de Salomão se dividia em 1000 pedaços, como espelhos estilhaçados que refletiam rostos que não eram mais o seu. Ele já não comandava o templo. Ele era o templo profanado. E por trás de cada celebração, havia uma sombra que crescia. Uma culpa que sussurrava com mais força que todas as vozes ao redor. Mas o povo não via, o povo celebrava. Porque enquanto o ouro fluía, ninguém se importava com a rachadura nos alicerces. O rei estava bonito, imponente, generoso. E isso bastava. Porque é fácil aplaudir quem brilha, difícil é enxergar quando esse brilho vem do fogo que consome por dentro. Salomão entendia isso, e por isso sorria, um sorriso treinado, esculpido, um escudo contra a vergonha que já não podia mais ser confessada. Havia noites em que ele despertava suando, os olhos arregalados como se tivesse caído de um lugar que não conseguia mais nomear. Sonhava com o templo, mas não o físico, o outro, aquele que ele sabia ter perdido. O templo interno, e acordava com uma dor silenciosa, profunda,
aquela que não se localiza no corpo, aquela que apenas os que já conheceram o divino conseguem sentir quando ele se afasta. Tentou escrever, tentou deixar registrado algo que impedisse sua queda de ser em vão. E foi aí que surgiram as palavras mais nuas, mais amargas, mais humanas que ele já havia dito. Vaidade. Tudo é vaidade. Não era uma frase, era um grito. Um aviso enterrado em metáforas, como se dissesse ao futuro: não cometam o mesmo erro. Não se embriaguem com a luz ao ponto de esquecerem a origem do fogo. E ainda assim, continuava. Continuava como quem não sabe mais parar, como um rio que segue mesmo quando já não sabe se deságua em mar ou deserto. Porque o orgulho é um veneno lento. Você não morre de uma vez. Você apodrece por dentro, sorrindo. Salomão já não sentia os próprios passos. Vivia em estado de performance. Seu corpo estava no trono, mas sua alma vagava por becos que ninguém jamais ousaria visitar. Ele começou a evitar o espelho, não por vaidade, mas por medo, porque havia um olhar ali que não reconhecia. Um olhar que dizia: você se perdeu. E o mais cruel é que não havia ninguém que pudesse trazê-lo de volta. Porque quando um rei se afasta de si, não há exército que o resgate, nem profeta que o alcance. Há exílios que são internos, e são os mais mortais. E então começou o vazio. Um vazio que nem mulheres, nem festas, nem ouro conseguiam preencher. Era como carregar um buraco dentro do peito. Um buraco que crescia cada vez que tentava tapá-lo com o que o mundo oferecia. A sabedoria já não bastava. O poder já não tinha sabor. A vida se tornava repetição. E a alma, uma ruína adornada de púrpura. Você já se perguntou o que acontece quando o homem mais sábio do mundo se esquece do próprio coração? Quando o rei mais poderoso já não sabe por que ainda reina? Salomão era essa pergunta viva, um enigma em forma de homem. E talvez seja por isso que, até hoje, ninguém conseguiu responder com exatidão. O que de fato ele se tornou? Havia uma solidão diferente agora. Não a dos salões vazios ou das noites silenciosas, mas aquela que grita mesmo em meio à multidão. Salomão, rodeado por criados, esposas e bajuladores, sentia-se mais sozinho do que quando era apenas um jovem diante de um trono demasiado grande. Era uma solidão que vinha de dentro, do abismo que se abre quando você já não acredita nas próprias escolhas. Ele olhava para tudo o que construiu, e algo em seu peito sussurrava: isso não é lar. As palavras que um dia o tornaram rei, agora se tornavam espinhos. Ele lembrava dos conselhos dados, dos julgamentos proferidos, dos provérbios que os homens copiavam nas paredes. Mas e se tudo tivesse sido uma defesa? E se sua sabedoria não passasse de uma muralha para esconder o menino ferido que ainda buscava a aprovação de um pai ausente? Davi, o homem segundo o coração de Deus, nunca havia pedido sabedoria, apenas chorava. E talvez ali estivesse a diferença que o corroía. Salomão começou a sentir o tempo de outra forma. Os dias deixaram de ser conquistas e passaram a ser lembranças. Os rostos das esposas já não eram distintos. Os banquetes já não tinham sabor. O ouro perdeu o brilho. Era como se tudo estivesse sendo sugado por um buraco invisível. Um cansaço eterno, um eco dentro do peito. Ele não dizia, não mostrava, mas por dentro implorava: que alguém me veja, que alguém perceba que estou afundando com a coroa ainda na cabeça. Mas ninguém via, porque ninguém quer saber da dor dos que têm tudo. A tristeza de um rei é facilmente descartada como excentricidade. E Salomão entendia isso. Ele, que tantas vezes dissecou a alma humana com palavras afiadas, agora provava do próprio bisturi. Percebia que era possível ser um mestre da mente e um analfabeto do coração. E isso doía. Doía como uma culpa sem nome, como uma saudade do que não viveu. Em momentos de lucidez voltava a caminhar pelo templo, tocava as colunas, observava os véus, sentava em silêncio como quem espera que algo desça do céu. Às vezes chorava, mas não era um choro escandaloso. Era aquele que só molha os olhos,
aquele que revela que a alma ainda está ali, resistindo. E nesses instantes quase podia ouvir a voz que tanto temia. Eu nunca te deixei, foi você que se afastou. Mas era tarde, ainda havia volta. Ele começou a escrever o que não ousava dizer. Versos que falavam do vazio, da loucura, da brevidade de tudo. Palavras que não serviam mais para aconselhar reis, apenas para libertar prisioneiros internos. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Quem escreve isso não está em paz. Está implorando por redenção, não diante do povo, mas diante de si mesmo, diante do espelho, diante do Deus que já não sentia. E quando o povo o aplaudia, ele abaixava os olhos, porque sabia, não merecia mais aplausos, e talvez nunca tivesse merecido. Sua grandeza havia sido confundida com sabedoria, sua autoridade com divindade. Mas ali estava ele, nu, envelhecido, tremendo. O rei que viu tudo, menos a si mesmo. E isso talvez fosse seu maior castigo, não a perda da glória, mas o reconhecimento de que ela nunca preencheu nada. Por vezes, ele imaginava fugir, tirar o manto, abandonar o nome, desaparecer entre os anônimos, ser apenas um homem, de pele, enrugada e olhos marcados, caminhando sem destino entre as pedras do deserto. Mas mesmo isso lhe era negado, porque havia se tornado símbolo. E símbolos não podem fugir. Eles apenas desmoronam lentamente diante de um altar que já não ouve orações. Você já sentiu que o que construiu se tornou sua prisão? Já desejou destruir o próprio império só para recuperar a liberdade de respirar sem máscara? Salomão sentia isso. E talvez, ao escrever que tudo era vaidade, estivesse na verdade pedindo perdão, não a Deus, mas a si mesmo, por ter se esquecido de viver. Ele pensava que bastava saber, que entender a estrutura do mundo era suficiente para dominar a própria alma. Mas descobriu tarde que há dores que o intelecto não alcança, que há perguntas que não querem resposta, querem presença. E nenhuma das suas 1000 mulheres conseguia preenchê-lo porque ele nunca esteve inteiro com nenhuma delas. Sempre dividido, sempre ausente, sempre buscando em rostos alheios o reflexo de uma paz que havia perdido em si mesmo. As noites tornaram-se longas demais, não pela escuridão, mas pelo silêncio. Um silêncio que não vinha de fora, mas de dentro. Um tipo de morte em vida, onde a alma assiste ao corpo cumprir rituais, sorrir diante do povo, declarar glórias, enquanto por dentro se desmancha em pedaços invisíveis. Era isso que doía, não ser mais percebido nem por si mesmo. A sabedoria havia virado um escudo contra a própria vulnerabilidade, e agora ele desejava sentir qualquer coisa, mesmo que fosse dor. Havia um tempo em que os céus falavam com ele, em que o fogo descia, em que a presença era palpável. Mas agora, silêncio. Um silêncio tão espesso que parecia zombar. Onde estava o Deus que lhe dera tudo? Onde estava a voz que um dia lhe ofereceu sabedoria? E então ele percebeu. Talvez Deus nunca tenha deixado de falar. Talvez ele apenas tenha deixado de ouvir. Porque o ego grita alto, e o coração que se infla demais se torna surdo para o sagrado. Ele começou a revisitar os próprios escritos. As frases que o mundo inteiro citava. Há tempo para tudo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mas agora soavam como ironias, como se fossem escritas por outro. Um homem que acreditava, que sentia, que via. Não esse velho cansado, aprisionado num palácio de ouro, sendo devorado lentamente pelas próprias escolhas. Um rei sábio, sim, mas profundamente infeliz. E não há coroa que disfarce isso. Era nos olhos dos filhos que o passado o condenava. Porque o que se planta em silêncio, colhe-se em gritos. E Salomão, que tanto buscou expandir reinos, esqueceu-se de construir herdeiros que carregassem não seu poder, mas sua essência. O sangue real agora corria frio, e o futuro que se formava era feito de rachaduras. Ele via, e doía,
Porque a verdadeira herança de um homem não é o que deixa, é o que permanece mesmo quando ele some. E no coração dos seus havia ausência. Em segredo, ele começou a escrever Eclesiastes. Não como quem quer ensinar, mas como quem precisa se confessar. Cada frase era uma ferida aberta. Cada metáfora, uma lágrima não chorada. Era o grito de um homem que teve tudo, perdeu tudo, e só então entendeu o que realmente importava. Temi a Deus e guardei seus mandamentos. Não, era mais uma lição. Era uma súplica, uma tentativa de voltar, de pedir abrigo, de ser filho novamente. Porque por trás do rei, do sábio, do construtor, havia um menino. Um menino que um dia só quis ser visto. Só quis ser amado não por seu trono, mas por sua alma. E esse menino cresceu esquecendo-se de si, vendendo partes, do coração em troca de status, alianças e glórias. Mas agora, nu diante do tempo, só restava ele, sem disfarces, sem títulos, só um homem e sua dor. E talvez Deus. Era cruel perceber que a sabedoria que tanto pediu se tornara a lâmina que o dividiu. Porque quanto mais sabia, mais via. E quanto mais via, mais doía. O mundo, as pessoas, a vaidade, o ciclo infinito da repetição. Ele enxergava o fim em cada começo. E isso, que aos olhos do povo era sabedoria, para ele se tornara tormento. Porque saber demais é ver demais. E ver demais é carregar um peso que poucos suportam. E agora, já velho, não queria mais ser lembrado como rei. Queria ser lembrado como alguém que tentou. Que errou, mas tentou. Que se perdeu, mas deixou um mapa. E talvez esse fosse seu maior legado. Não o templo, não os provérbios, mas a coragem de admitir que falhou. Porque há mais nobreza em um homem que chora suas ruínas do que em um rei que nega suas quedas. E Salomão finalmente chorava. Você já sentiu que tudo o que construiu não te representa mais? Já teve vontade de jogar tudo fora só para recomeçar do zero, como um menino sem nome e sem medo? Ele sentia. E talvez, ao escrever suas últimas palavras, estivesse finalmente fazendo isso, se despindo de tudo para voltar a ser apenas humano. Ele pensava que bastava saber, que entender a estrutura do mundo era suficiente para dominar a própria alma. Mas descobriu tarde que há dores que o intelecto não alcança, que há perguntas que não querem resposta, querem presença. E nenhuma das suas 1000 mulheres conseguia preenchê-lo, porque ele nunca esteve inteiro com nenhuma delas, sempre dividido, sempre ausente, sempre buscando em rostos alheios o reflexo de uma paz que havia perdido em si mesmo. As noites tornaram-se longas demais, não pela escuridão, mas pelo silêncio. Um silêncio que não vinha de fora, mas de dentro. Um tipo de morte em vida, onde a alma assiste ao corpo cumprir rituais, sorrir diante do povo, declarar glórias, enquanto por dentro se desmancha em pedaços invisíveis. Era isso que doía, não ser mais percebido nem por si mesmo. A sabedoria havia virado um escudo contra a própria vulnerabilidade, e agora ele desejava sentir qualquer coisa, mesmo que fosse dor. Havia um tempo em que os céus falavam com ele, em que o fogo descia, em que a presença era palpável. Mas agora, silêncio. Um silêncio tão espesso que parecia zombar. Onde estava o Deus que lhe dera tudo? Onde estava a voz que um dia lhe ofereceu sabedoria? E então ele percebeu. Talvez Deus nunca tenha deixado de falar. Talvez ele apenas tenha deixado de ouvir, porque o ego grita alto, e o coração que se infla demais se torna surdo para o sagrado. Ele começou a revisitar os próprios escritos, as frases que o mundo inteiro citava. Há tempo para tudo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mas agora soavam como ironias, como se fossem escritas por outro. Um homem que acreditava, que sentia, que via. Não esse velho cansado aprisionado num palácio de ouro, sendo devorado lentamente pelas próprias escolhas. Um rei sábio, sim, mas profundamente infeliz. E não há coroa que disfarce isso. Era nos olhos dos filhos que o passado o condenava. Porque o que se planta em silêncio
colhe-se em gritos. E Salomão, que tanto buscou expandir reinos, esqueceu-se de construir herdeiros que carregassem não seu poder, mas sua essência. O sangue real agora corria frio, e o futuro que se formava era feito de rachaduras. Ele via e doía, porque a verdadeira herança de um homem não é o que deixa, é o que permanece mesmo quando ele some. E no coração dos seus havia ausência. Em segredo, ele começou a escrever Eclesiastes, não como quem quer ensinar, mas como quem precisa se confessar. Cada frase era uma ferida aberta, cada metáfora uma lágrima não chorada. Era o grito de um homem que teve tudo, perdeu tudo, e só então entendeu o que realmente importava. Temi a Deus e guardei seus mandamentos. Não, era mais uma lição, era uma súplica. Uma tentativa de voltar, de pedir abrigo, de ser filho novamente. Porque por trás do rei, do sábio, do construtor, havia um menino. Um menino que um dia só quis ser visto. Só quis ser amado não por seu trono, mas por sua alma. E esse menino cresceu, esquecendo-se de si, vendendo partes, do coração em troca de status, alianças e glórias. Mas agora, nu diante do tempo, só restava ele. Sem disfarces, sem títulos, só um homem e sua dor. E talvez, Deus, era cruel perceber que a sabedoria que tanto pediu se tornara a lâmina que o dividiu. Porque quanto mais sabia, mais via. E quanto mais via, mais doía. O mundo, as pessoas, a vaidade, o ciclo infinito da repetição. Ele enxergava o fim em cada começo. E isso que aos olhos do povo era sabedoria, para ele se tornara tormento, porque saber demais é ver demais. E ver demais é carregar um peso que poucos suportam. E agora, já velho, não queria mais ser lembrado como rei. Queria ser lembrado como alguém que tentou, que errou, mas tentou, que se perdeu, mas deixou um mapa. E talvez esse fosse seu maior legado. Não o templo, não os provérbios, mas a coragem de admitir que falhou. Porque há mais nobreza em um homem que chora suas ruínas do que em um rei que nega suas quedas. E Salomão finalmente chorava. Você já sentiu que tudo o que construiu não te representa mais? Já teve vontade de jogar tudo fora só para recomeçar do zero, como um menino sem nome e sem medo? Ele sentia. E talvez ao escrever suas últimas palavras, estivesse finalmente fazendo isso, se despindo de tudo, para voltar a ser apenas humano. Era como se o tempo já não medisse seus dias, mas seus arrependimentos. Cada manhã trazia a lembrança de algo que deixou de fazer, de alguém que deixou de amar, de uma escolha que fingiu não importar. E ali, sentado entre os pergaminhos, cercado pelo silêncio dos escribas que não ousavam interrompê-lo, Salomão escrevia com as mãos de um moribundo e a alma de um renascido. Cada palavra era um espelho, cada frase uma oração não dita. Já não escrevia para os outros, escrevia para si mesmo. E talvez para Deus. Não havia mais pressa, apenas peso, e o peso da consciência é maior que qualquer império. Ele sabia que seus livros seriam lidos por reis e mendigos, mas o que mais importava agora era se seriam lidos por aquele único olhar invisível, que tudo via. Sua pena tremia, não por fraqueza, mas por reverência. Porque, depois de uma vida inteira construindo templos para fora, ele agora tentava construir um último para dentro, com palavras, lágrimas e silêncio. Começou a revisitar os momentos que mais evitava. A primeira mulher que amou e não soube cuidar. O filho que viu se distanciar, como ele próprio se distanciou do pai. As noites em que a sabedoria virou orgulho. Os dias em que ouviu o sussurro divino e escolheu o aplauso humano. Não havia como voltar, mas havia como registrar, como testemunhar, como sangrar sobre o papel, para que outros não morressem das mesmas feridas. E ali, na escuridão que antecede a morte, Salomão teve o vislumbre mais luminoso de sua vida. Que a verdadeira sabedoria não é saber tudo, mas reconhecer tudo,
o que não se viveu, que o verdadeiro poder não é controlar, mas se entregar, que a única glória eterna não está nos feitos, mas no arrependimento que nos reconecta ao sagrado. E isso o fez chorar, não como rei, mas como homem. Ele compreendeu, por fim, que o propósito de sua vida talvez nunca tenha sido governar com perfeição, mas errar com profundidade suficiente para deixar um rastro de retorno, um mapa, um clamor disfarçado de provérbio, um suspiro escondido em Eclesiastes, palavras que não foram feitas para serem admiradas, mas para serem vividas, como lanternas acesas no vale da dúvida. E talvez por isso sua obra tenha sobrevivido ao tempo, porque ela não foi escrita da mente para os livros, mas da alma para o abismo. Cada provérbio, uma ferida, cada versículo, uma tentativa de redenção. Era como se ele estivesse dizendo: eu fui rei, mas também fui tolo. Tive tudo e me perdi. Mas aqui está meu coração ainda batendo, mesmo entre as cinzas. E era esse coração que finalmente parecia digno de ser ouvido. Os servos o olhavam com estranheza. Não era mais o mesmo. Havia doçura onde antes havia dureza. Havia escuta onde antes havia comando. E nos olhos dele uma paz inquietante, daquelas que só existe em quem já atravessou o inferno interior e voltou. Eles não compreendiam o que estava acontecendo, mas sentiam, porque há uma linguagem que não se aprende nos livros. E Salomão, enfim, a falava. Antes do fim, ele pediu apenas uma coisa: que suas últimas palavras fossem lidas em voz alta, não por pompa, mas por verdade. Ele queria que sua alma ecoasse nas bocas alheias, que sua dor virasse aprendizado, que sua jornada, mesmo torta, servisse de ponte, não para a grandeza, mas para o retorno. Porque se há algo mais poderoso do que o início, é o retorno, quando o homem volta para Deus e, ao mesmo tempo, volta para si. Talvez seja por isso que o nome de Salomão ainda viva. Não porque ele foi rei, mas porque ele caiu, e caído, ousou escrever. Não para ser lembrado, mas para que ninguém precisasse cair tão fundo para lembrar quem é. E se ao final de tudo uma única alma se reencontrar por causa disso, então talvez, só talvez, tenha valido a pena. No instante em que a história de Salomão se recolhe ao silêncio, algo permanece pulsando, uma reverberação tênue que atravessa a pele, invade os poros da alma e se instala como uma sombra, luminosa, insistente e viva. Não é um fim, mas um convite sutil para habitar o espaço entre o conhecido e o mistério, onde as certezas se dissolvem e nascem as perguntas mais profundas. É como se uma coroa invisível repousasse agora sobre seus pensamentos, feita do peso delicado das escolhas não vistas, da sabedoria que brota quando a voz do ego finalmente se aquieta. Esse eco desperta lembranças de dores atravessadas, de silêncios que guardam segredos, de dilemas que ecoam como ondas silenciosas no vasto mar interior. A imagem que fica não é a de um rei coroado, mas de um homem diante de si mesmo, frente a frente com seu próprio espelho, descobrindo que o poder maior reside na coragem de ser inteiro, mesmo em meio à fragilidade. Cada passo dessa jornada é um degrau para um horizonte onde o mundo se revela com outra luz, menos definido, mais vibrante, onde a alma se reconhece e se expande, mesmo sem saber exatamente para onde caminha. Que essa chama que agora pulsa dentro de você se torne o fio invisível que liga o silêncio deste momento ao seu cotidiano, trazendo à tona, em instantes inesperados, a pergunta que Salomão sussurra em silêncio: quem será você quando o peso do ego cair? Se este chamado encontrou eco em seu interior, permita que ele se expanda. Compartilhe, comente, viva esse despertar e deixe que essa viagem não termine aqui, mas floresça em cada escolha, em cada silêncio, em cada olhar que agora carrega um pouco mais de luz.